Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Bahia. Alô torcedor do Bahia, hoje eu quero falar de 3 assuntos importantes. Primeiro, a partida aí importantíssima contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. Segundo, a contratação, o reforço no ataque do Bahia, Riquelme, nome de craque, hein? Riquelme no Bahia. E terceiro, eu quero falar do jornalista, se é que dá para se falar que ele é do jornalista, que chamou os clubes do Nordeste de lixo e de porcaria. Quero falar sobre esses 3 assuntos importantíssimos nesse vídeo. Fique ligado, mas antes eu peço a você, torcedor do Bahia, chegamos a 10 mil inscritos, estamos com 10.300 hoje, então mais 300 pessoas de ontem para hoje, o que me dá uma satisfação muito grande, né? Cada dia tá vindo aí 200, 300, 400, 500 novos inscritos, isso é muito satisfatório, muito obrigado a você, torcedor do Bahia, torcedor nordestino, que estão dando aquela força para o canal Roberto Kodama. Então, peço a você, a nova meta é de 15 mil até o final do ano. E conto com você, se você não é inscrito, te inscreve agora, dá uma moral pro Kodama, tá bom? E claro, né, dê joinha, deixe o seu comentário e também compartilhe o vídeo. Pois o Bahia fechou a preparação para o jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, terceira fase, e o Bahia precisa apenas de um empate. Você vai conferir nesse vídeo provável escalação do Bahia e também do Vila Nova. Vila Nova que também tem alguns problemas, o Bahia tem muitos desfalques. E amanhã é 19 horas no estádio de Pituaçu, o jogão de bola Bahia e Vila Nova. Lateral Nino Paraíba, o zagueiro Juninho e o meia Daniel estão fora por causa da confusão que fizeram ali na Copa do Nordeste juntamente com os jogadores do Ceará. Estão fora também o Maicon Douglas, que já jogou pelo ABC, né? O volante Pablo, que pertence ao Vila Nova, então por contrato não tem como jogar. Galdesani deve continuar como titular, hein? Galdesani deve continuar como titular, sem comentários, né? Renan Guedes e Luiz Otávio também devem permanecer. Gilberto, que se falou que estava desgastado, aquela coisa toda, treinou normalmente, deve ir para o jogo também. Se não for, Tony Anderson deve ser o seu substituto. Atenção para a provável escalação do Bahia, então, torcedor do Bahia, curte aí, vê o que você acha desse time. Matheus Klaus continua no gol. Matheus Klaus continua no gol. Renan Guedes na lateral direita, Luiz Otávio e Germán Conte formam dupla de zaga, Matheus Bahia na lateral esquerda, Patrick, Matheus Galdesani e Tassiano é o trio de meio. Discordo, né? Mas enfim, deixa assim, tá? Rossi, Gilberto e Rodriguinho no ataque. Não adianta falar depois do jogo, eu vou falar antes do jogo. O que justifica Matheus Klaus no gol do Bahia? O que justifica? A não ser que o Matheus Teixeira ainda esteja lesionado, ainda esteja sentindo a lesão. O que justifica Matheus Galdesani como volante? E como venceu por 1-0 o jogo de ida em Goiânia, o Bahia pode empatar. Se o Vila Nova vencer por 1-0, o jogo vai para as penalidades máximas. E se o Vila Nova tocar mais de 2 gols no Bahia, aí sim Vila Nova é que passa. Pelo Vila Nova, Wagner Lopes conta com o retorno de David, que estava suspenso, né? O meia Renan Mota está fora porque atuou pela Ponte Preta já na Copa do Brasil, não pode jogar. Provável escalação do Vila Nova, atenção torcedor do Vila Nova, Georgemi é o goleiro. Pedro Bambu é o lateral direito, Renato Alisson Maia a dupla de zaga e William Formiga, grande William Formiga na lateral esquerda. David, Dudu e Arthur Rezende formam o trio do meio de campo e no ataque o veterano Pedro Júnior, o Renan e o Kelvin. O jogo, portanto, amanhã 19 horas no estádio do Pituaçu. Vamos falar de reforço e tem reforço para o ataque. Riquelme, atacante do Atlético Goianiense, não sei se é uma boa. Já vou dar as características aqui, as credenciais desse jogador. Vocês aí em casa avaliem se vale a pena contratar um jogador assim para o Bahia. Olha só,
Riquelme, atacante do Atlético Goianiense, se despediu do clube e acertou com o Bahia. Riquelme, o nome é de craque. O nome é de craque. Assinou para integrar a equipe de transição, a equipe sub-23, que vai disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O atleta tinha contrato com o Atlético Goianiense, atenção para o detalhe, mas não correspondeu nos treinamentos. Não correspondeu nos treinamentos e teve de ir em busca de uma nova equipe, ou seja, foi obrigado a procurar uma nova equipe. E quem abriu as portas? O Bahia. Não estou dizendo que é um mau jogador, não estou dizendo que tecnicamente não corresponde às expectativas do Bahia, mas que pela avaliação da comissão técnica do Atlético Goianiense não serviu para o Atlético Goianiense. Não servindo para o Atlético Goianiense, servirá para o Bahia? Essa é a pergunta que fica. Riquelme foi o artilheiro do Atlético Goianiense na Copa São Paulo de 2019, ou seja, 2 anos atrás. 2 anos atrás ele foi artilheiro com 5 gols e esteve emprestado ao Anápolis. Atenção, mais um detalhe. Esteve emprestado ao Anápolis em 2021, onde disputou 10 jogos e não fez nenhum gol. 10 jogos, atacante, centroavante, 10 jogos, nenhum gol. Não quero tirar conclusões precipitadas, mas centroavante que joga 10 jogos e não faz nenhum gol e nos treinamentos não corresponde às expectativas da comissão técnica, deixo a análise para você. Agora eu quero comentar sobre um jornalista que se diz jornalista, chamado Domenico Gatto. Olha o nome do cara, Domenico Gatto, que chamou os clubes do Nordeste de lixo e porcaria. Vou dizer uma coisa, lixo e porcaria, sabe quem é? Não vou nem dizer porque aí sou passível de processo inclusive. Mas lixo e porcaria que sai da boca de um jornalista que se diz respeitado, lixo e porcaria, não é jornalista que se preze, né? Não é jornalista que se preze. Em primeiro lugar isso, mancha a nossa categoria, pois o cidadão Domenico Gatto trabalha na rádio Energia 97 de São Paulo, não sei como é que, né? Enfim, deixa assim para não falar bobagem, né? Disse que os times da Copa do Nordeste são lixo e porcaria e citou Bahia e Ceará como os menos piores, mas não aliviou. Olha só, a Copa do Nordeste é um lixo, uma porcaria. O Bahia é o mais forte desses aí, mas também é uma porcaria, é outro lixo. Olha o que diz esse jornalista, que pelo amor de Deus, olha, eu fico pé da vida, tá? Eu não vou falar que o Ceará é uma potência, é uma porcaria. Mas o que esse cara pensa da vida, né? O que esse cara pensa da vida? O atacante Rossi postou uma resposta dizendo: imagina o cheiro da boca desse imundo. Arthur Cabral, que teve passagem pelo Ceará e hoje defende o Basel da Suíça, desabafou. Algumas equipes nordestinas, isso é uma verdade, hein? Olha só o que ele diz. Algumas equipes nordestinas hoje são muito melhor, mais organizadas, mais estruturadas, pagando bem e em dia. Tem muito clube grande que não paga bem e não paga em dia, tá? Do que muitas equipes consideradas grandes do sul e sudeste do Brasil. Tem time no centro do país falidos. Segue ele. E já que você enfatizou tanto o nível técnico dos jogadores, eu posso falar do nível técnico de alguns comentaristas, indaga ele. Porque meu sonho é entender como alguns de vocês conseguem chegar em tal posto. Domenico Gatto se defendeu. Quando eu brinquei lá, isso não é coisa que se brinca, né? Chamar de clube de lixo, tá mexendo com o povo, tá mexendo com a alma de um povo, tá mexendo com a torcida. Quando eu brinquei lá e me referi que os times do Nordeste são uns lixo, são uma porcaria, é tecnicamente falando.
Tá, mas como que tu ia se referir a um time chamando de lixo? Tecnicamente, só pode ser, né? Só pode ser tecnicamente. Eu não desrespeitei nenhum território do Nordeste. E quem falou que tu desrespeitou algum território do Nordeste? Tu desrespeitou a alma de um povo, a torcida de um clube, que é muito grande em relação ao que você fala. Segue ele. Muito pelo contrário, minha sogra é cearense. O que interessa se a sogra do cara é cearense, tia? O pessoal da minha família, uma parte é tudo do Nordeste. Vocês estão de brincadeira de ficar pegando pesado no meu pé em relação a isso. Se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas, disse o jornalista. Olha, eu não sei se ele faz algum programa de humor, eu não sei se ele faz um programa não muito sério, não sei nem do que se trata essa rádio Energia, como é que é o nome da rádio mesmo? Energia 97 de São Paulo, não conheço. Tá? Mas só pode ser uma rádio de brincadeira, uma rádio de comédia, só pode. Mas mesmo assim, mesmo que seja uma rádio de comédia, uma rádio tipo... tinha ali o Pânico na TV, aquela coisa toda, né? Jovem Pan, né? Ali tudo bem, era um programa de humor. Mas mesmo assim chamar clubes do Nordeste de lixo e porcaria, isso é uma ofensa tão grande que esse jornalista não sabe com quem está se metendo. Não sabe com quem está se metendo. Portanto, eu fico do lado dos clubes nordestinos, que estão brilhando no Campeonato Brasileiro. Estão brilhando e vai brilhar no Campeonato Brasileiro. Eu torço para o clube nordestinos brilharem no Campeonato Brasileiro, como já está fazendo, por exemplo, o Fortaleza, que é líder absoluto do campeonato, desbancando potências como Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, Corinthians, etc. e tal, São Paulo inclusive. Desbancando. Tem times grandes aí que estão lá embaixo jogando futebol muito fraco. E o Fortaleza está dando força do Nordeste, o Bahia tem um excelente time, o Ceará também, enfim. O Sport que ainda não mostrou, mas com alguns reforços o Sport fica forte também. E o Atlético Goianiense, que não é do centro, também está brilhando. Então, muito respeito com os clubes do Nordeste. Era isso então. Obrigado pela audiência, beijo no coração e fique com Deus.